Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Coragem para uma aliança renovada. Se eu lhe perguntasse hoje se você sabe quando Yeshua voltará, o que você responderia? E não me refiro ao ano, ao dia e à hora, mas à condição a qual ele vinculou o seu retorno. Vou lhe revelar algo, mas digo a resposta pode estar ligada a forte resistência e rejeição. Como você vai lidar com isso? Continuará mentindo para si mesmo, como tem feito há gerações? Faremos um grande favor a nós mesmos se olharmos com atenção. A condição está na aliança renovada, erroneamente chamada de Novo Testamento. Atos 3:21. É preciso que o céu receba, referindo-se a Yeshua, até os tempos em que tudo será restaurado, conforme Elohim falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Aqui Elohim diz claramente que Yeshua só voltará quando todas as verdades que os santos profetas falaram desde o princípio forem restauradas. Onde encontramos essas profetas? No chamado Antigo Testamento ou nas Escrituras Sagradas. Tudo que eles falaram ganha novamente validade através da restauração. Portanto, não é antigo, mas sim atual. E o que Moisés e os outros profetas ensinaram? Eles ensinaram sobre os 10 mandamentos, que incluem a santificação do sábado, assim como foram dados por Elohim no Monte Sinai. Sobre as festas de Elohim, como descrito em Levítico 13, que são o sábado, a Páscoa, a festa dos pais asmos, a primícia, a festa das semanas, o Shavuot, a festa dos trombetes, Yom Teruah, o dia da expiação, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, Sukkot. Os judeus observavam essas festas, os cristãos não, mas não são festas judaicas. Elohim designa essas festas como suas festas e ordenanças eternas, e todas elas são um espelho de Yeshua. Além disso, há prescrições alimentares e muito mais. Talvez este despertar seja hoje o momento de você dar uma olhada no que há muito tempo bate à sua porta. No âmbito espiritual, a fase de restauração já está em andamento há cerca de 30 a 35 anos e milhares de crentes ex-cristãos retornaram aos ensinamentos dos santos profetas mencionados acima. Mas a grande questão para você é: esses ensinamentos foram restaurados em sua vida de modo que Yeshua também possa retornar para você? Vou explicar agora por que a fase de restauração é tão importante. Para isso, farei uma comparação. Imagine que um governante teve que deixar seu país e viveu no exílio em outra nação. Seu palácio estava em ruínas e a constituição do seu reino real havia caído no esquecimento. Agora chegou o momento em que ele pode retornar, mas ele não retornará a um palácio em ruínas e ao governo de seu reino, onde vigora um sistema jurídico completamente diferente. Ele enviará mensageiros para reconstruir a sua casa real e estabelecer seu sistema jurídico. Então ele retornará com dignidade. E assim é com Yeshua. O Rei dos Reis retornará com dignidade. Ele ensinará no templo em Jerusalém. Isaías 2:3 diz: E muitas nações irão e dirão: Vinde, subamos ao monte de Iá, a casa do Elohim de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e a palavra de Iá de Jerusalém. Se olharmos com atenção, percebemos que nós, seres humanos, somos mestres em nos enganar há milênios. E sempre houve crentes que se levantaram, que tiveram e quiseram lutar contra as resistências da tradição. Basta pensar, por exemplo, em Lutero. Martinho Lutero colocou em evidência a verdade da justificação somente pela fé, sola fide, e somente pela graça de Elohim, sola gratia. Sua crítica ao comércio de indulgência se espalhou rapidamente, levando a debates acalorados. Sua excomunhão pelo Papa, seu exílio no castelo de Wartburg, onde traduziu a Bíblia, e finalmente a divisão da igreja em confissões católica e protestante, o que mudou fundamentalmente a Europa política e religiosamente.
Mas o que ele ensinou era verdade. Em que área da sua vida de fé você sabe que algo em que acredita não está certo e continua agindo como se tudo fosse verdade? Existe algo assim? Em que área da sua vida de fé você esconde uma verdade importante por medo das consequências? Do que pode acontecer? Que decisão você vem adiando há meses? A verdade começa com a nossa coragem de parar e examinar. Talvez você responda agora que vivemos em uma nova aliança na qual tudo é diferente e que o antigo não vale mais. E é exatamente aí que está o próximo erro. As palavras Antigo Testamento e Novo Testamento não aparecem em nenhum lugar da Bíblia. A igreja adotou a Bíblia judaica, que passou a ser chamada de Antigo Testamento, para descrever a aliança de Elohim com o povo de Israel. A palavra hebraica Brit, que significa aliança, foi traduzida para o grego diatekai, última declaração de vontade, e mais tarde para o latim testamentum, testamento. Os termos Antigo e Novo Testamento entraram no uso da língua alemã através da tradução da Bíblia feita por Lutero em 1534. No judaísmo, o termo Antigo Testamento não existe. Basicamente, em termos muito simplificados, a história de Elohim com seu povo é muito simples. O que se estende biblicamente por identidade de Israel é a identidade da igreja. Após o dilúvio, Elohim escolheu Abraão, de cuja descendência nasceram os 12 filhos de Jacó, que formaram a nação de Israel. Israel se tornou o útero do qual nasceu o Messias, por meio do qual o conhecimento de Elohim e sua salvação chegaram a todas as nações. E os crentes, que originalmente eram pagãos, juntaram-se à casa de Israel. E quem é então um israelita? Por um lado, alguém que nasceu fisicamente da casa de Israel. Mas, por outro lado, também alguém que se converteu ao Messias e se uniu à comunidade de Israel. Converter-se ao Messias significa entrar em uma aliança com ele e seguir os termos da aliança. Esse era e é o plano eterno de Elohim. Ele conduziu o povo dos israelitas e os estrangeiros que partiram com eles a aliança através do sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Disse-se: e quando eu vi o sangue Aleftaf, passarei por vós. Então Elohim deu-lhes os termos da aliança no Monte Sinai. Então Moisés tomou o sangue Aleftaf, aspergiu o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês sobre todas estas palavras. Êxodo 24, verso 8. O Aleftaf aponta para Yeshua, que diz de si mesmo: eu sou o Alef e o Taf. Apocalipse 1, verso 8. Yeshua sempre esteve presente. Sobre isso farei uma reflexão separada em outra ocasião. Quando Israel cometeu o adultério, Yah se divorciou deles. Para que o novo casamento pudesse acontecer, o primeiro marido, Yeshua, precisava morrer na cruz. E assim Yah pôde oferecer uma nova aliança. Jeremias 31, 31 a 4 diz: e eis que vem dias, diz Yah, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aliança essa que eles quebraram, embora eu fosse o seu Senhor, disse Yah. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse Yah. Colocarei minha lei, aqui a palavra hebraica pela lei é Torá, no seu interior e a escreverei em seu coração. E eu serei seu Elohim e eles serão o meu povo. A nova aliança de que Yah fala aqui não será mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações da casa de Judá e da casa de Israel. Não há nada escrito sobre ela ser gravada nas tábuas dos corações dos crentes das nações pagãs. É claro que eles estão incluídos se pertencerem à casa de Israel e se tiverem sido enxertados na casa. A promessa da aliança a Abraão é uma aliança unilateral, incondicional e eterna. Yah promete a Abraão que fará dele um grande nome, que ele terá muitos descendentes físicos e possuirá uma terra. A aliança mosaica, então, vincula bênçãos ou maldições à obediência do povo. E sob a aliança renovada, estamos livres da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando pecamos, não precisamos mais morrer, mas não estamos livres de cumprir
os ensinamentos de Yah. Não estamos livres da Torá. Isso muitas vezes é totalmente confundido. Na história de Israel, até hoje, podemos ver como as maldições pela desobediência se concretizaram. Por exemplo, Deuteronômio 28, 64. O Senhor te espalhará entre todos os povos, de um extremo ao outro da terra. Assim, Israel foi enviado várias vezes ao exílio por causa de sua desobediência. Agora eu te pergunto, Yah pode escrever sua Torá nas tábuas do seu coração? Você se deixou enxertar na casa de Israel, na comunidade de Israel? Se você vive na aliança renovada, aliás, não uma aliança nova, mas renovada, ela não é mais nova do que a lua no próximo mês, mas apenas se renova. As condições da aliança também se aplicam. Elas são a constituição do seu reino ou também o contrato de casamento, a Ketubá. Yeshua assumirá um reino real aqui na terra, em Jerusalém. Ele é um rei e governante judeu. E agora eu vou lhe contar uma coisa. Os judeus amam sua Bíblia hebraica, erroneamente chamada de Antigo Testamento. Lembro-me de homens judeus que passavam com sua Bíblia hebraica e a beijavam repetidamente. E assim Yeshua também ama sua Bíblia judaica. E você diz a ele que ela não é mais válida para você? Você se coloca assim diante dele? Com isso, você está dizendo a ele: eu me libertei do contrato de casamento da Ketubá. Para concluir, gostaria de lembrar as palavras que dizem que Elias virá antes do Messias retornar. E qual é a mensagem do profeta Elias? Ela está embutida na seguinte instrução, Malaquias 3, 22 e 23. Lembrem-se da lei, aqui está a Torá em hebraico, do meu servo Moisés, a quem eu dei ordens e regulamentos para todo Israel em Horebe. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia de Yah, grande e terrível. Vocês podem ajudar a divulgar a mensagem, deixando o like e se inscrevendo no canal. Obrigado por isso. Que todos sejam ricamente abençoados.